Conta-se que uma fábrica de sapatos desejava ampliar o seu mercado e enviou 2 vendedores para a Índia. Depois de um tempo, os 2 voltaram e foram apresentar o seu relatório. Um deles disse: olha, não adianta investir lá porque lá ninguém usa sapatos. O outro, por sua vez, chegou e disse o seguinte: olha, vamos investir logo porque lá ninguém usa sapatos. A diferença desses 2 homens não estava naquilo que eles viram, mas no propósito que os norteava, na visão que eles tinham, além do que eles conseguiam realmente perceber naquele momento. Quando nós pensamos na nossa vida, funciona também assim. Cada um de nós vive a sua experiência e muitos de nós vivemos a mesma experiência e cada um de nós reage de uma forma bem diferente. Isso tudo depende do que nós vemos além daquela experiência que nós estamos vivendo. Lá em Números 13, nós encontramos Moisés enviando os 12 espias para percorrerem toda a terra de Canaã e voltarem depois de um tempo para apresentarem o seu relatório. Os 12 viram a mesma coisa, uma terra frutífera, uma terra muito fértil. A Bíblia nos diz que eles voltaram trazendo um cacho de uvas, que era necessário então 2 homens para carregar de tão pesado que era. Ao voltarem, esses homens se dividiram entre 2 grupos. 10 deles disseram o seguinte: olha, a terra realmente é muito boa, mas lá vivem povos muito fortes, nós não temos a mínima chance contra eles. 2 homens, porém, Josué e Caleb, voltaram e falaram algo totalmente diferente: olha, a terra é muito boa, vamos logo conquistar, porque Deus vai nos conceder a terra. A grande diferença não estava naquilo que eles enxergaram naquele momento, mas naquilo que eles conseguiam enxergar além daquele momento. Um pouco mais à frente, depois do povo ser contagiado por aquela palavra negativa daqueles 10 homens, Josué disse o seguinte: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. A grande diferença, então, não está naquilo que eles enxergavam e naquilo que eles podiam fazer, mas na sua confiança naquilo que Deus os havia mostrado e Deus tinha o poder para fazer. Eu quero encorajar você a olhar para as coisas além das coisas, a ver além das circunstâncias, a enxergar um propósito maior em tudo que estamos vivendo, a enxergar as coisas de acordo com a perspectiva de Deus. E se você confiar em Deus, ainda que você não veja possibilidade, você poderá ter a experiência daquilo acontecer na sua vida com base na palavra, na promessa e no poder de Deus. Que Deus abençoe você, para que diante de situações adversas e bem difíceis, você consiga manter o seu otimismo, a sua paz e a sua esperança. Até a próxima!